Ok, doutores e doutoras, estamos aqui para dar início ao nosso curso de resolução de questões para a prova da UES. Finalmente saiu o edital e com o edital a organizadora. Por isso que o nosso site agora vai colocar questões, vídeos da UES. É bom que você entenda que além dos vídeos da UES, você deve também assistir a todos os outros vídeos do site. Doutores, doutoras, nós já temos mais de 150 vídeos. Então, é um número de vídeos muito alto e isso vai enriquecer demais o seu conhecimento. Quanto mais você assiste, melhor. Ou seja, você tem direito a tudo. Não se prenda apenas às questões da UES. Então, tem muita gente mandando e-mail para mim perguntando: eu quero comprar as questões da UES. No nosso site, você não compra as questões da UES, você compra tudo que tem no site. E como o português é muito parecido, aliás, é igual o nível da questão, que de repente muda de uma para outra, quanto mais você assistir, melhor. Tá certo? Vamos perder tempo não. Vamos agora para a primeira parte, que é a interpretação de texto. Olha, meus amigos e minhas amigas, eu posso garantir aos senhores que das 15 questões que vão estar na prova, pelo menos 5 ou 6 serão de interpretação de texto. Normalmente, a UES trabalha com 2 textos, e desses 2 textos, ela divide entre 2 questões de interpretação. Por isso que nós temos que começar essa aula de hoje mostrando para vocês, antes mesmo de nós começarmos a leitura do texto, antes de eu partir para a leitura do texto, eu tenho que mostrar para você como você deve ler o texto. Então, me acompanhe na lousa, por favor. Eu vou colocar aqui interpretação de texto. E aqui, alguns passos que você vai ter de dar para fazer a leitura do texto. O primeiro passo, meus amigos, é o seguinte: a UES vai trabalhar com textos que têm título. Então, o primeiro passo é interpretar o título do texto. Por que, professor, que eu tenho que interpretar o título do texto? Veja bem, só existem 2 possibilidades para o autor colocar título no texto. Só há 2 possibilidades. A primeira, o autor teve uma ideia, o título. Resolveu escrever sobre essa ideia. A segunda, o autor é daquelas pessoas que escreve aleatoriamente sobre um determinado assunto. Escreveu, fez a releitura, colocou o nome naquilo que ele produziu. Ademais, interpretar o título do texto é importante porque você vai se desvencilhar do que o cerca, você vai se desvendar, você vai se preparar para a prova, esquecer as preocupações e vai focar o mundo da prova, o mundo do concurso. Então esse passo é fundamental. Interpretar o título do texto é fundamental, mas é só o primeiro passo. Depois, o segundo passo, não menos importante que o primeiro, é que você vai fazer a leitura do texto por períodos. Você vai fazer a leitura do texto por períodos. Por que isso? Porque o autor produz o texto por períodos. O autor escreve o texto por períodos. Assim, você vai produzir, você vai ler da maneira como ele escreve. É bom lembrar, e não quer demais, que o período começa com letra maiúscula e encerra com ponto final. E encerra com ponto de interrogação.
e encerra com ponto de exclamação. E encerra com reticências. Quer dizer, professor, que sempre que aparece isso aqui no texto, sempre que aparece você vai parar e vai analisar o que o autor quis dizer com isso. Começou com letra maiúscula, terminou com ponto final, eu paro e procuro interpretar o que o autor quis dizer. Mas não basta isso. Além disso, você vai, terceiro passo, vai identificar os elementos endofóricos. Vai identificar os elementos endofóricos. Esses elementos, eles se dividem em anafóricos tudo que é escrito antes, e catafóricos, o que é escrito depois. Identificar elementos endofóricos e anafóricos. Os anafóricos escritos antes, tudo que foi escrito antes, e o catafórico, que foi escrito depois. Importantíssimo lembrar que na interpretação do texto a nossa opinião não tem valor nenhum. O que nós vamos buscar é o pensamento, do autor. É isso que a prova quer. A UES quer que você busque o pensamento do autor. Então vamos praticar isso aí na leitura do texto. Observe, vou praticar no texto agora. Vamos comigo. Vou pegar aqui o meu marca-texto e vou mostrar para vocês como é que a coisa funciona. Primeiro passo, interpretar o título. Está aqui o título. Olha. Ser livre, tão difícil quanto inevitável. Veja, antes de começar a leitura, eu me pergunto, por que ser livre? Por que o autor botou isso, ser livre, tão difícil quanto inevitável? Que liberdade é essa que o autor pode ter escrito? É a liberdade de locomoção? É a liberdade de pensar? É a liberdade de ir e vir? Por que é difícil? E porque inevitável é o que não pode ser evitado, ou seja, você tem que buscar essa liberdade. Por que será que o autor pensou dessa forma? Por que ele escreveu sobre isso? No momento em que você para e faz essa reflexão na hora da prova, 1 minuto, 2 minutos sobre o título, você está pronto para fazer a leitura. E aí você vai fazer esta leitura por períodos. Me acompanhe na leitura por períodos que você vai entender. Veja só. O que explica o êxito temporário das formas negadoras da liberdade é a dificuldade profunda e muito camuflada com o mesmo valor de dissimulado, de aceitar o enfrentamento da vida inerente à liberdade. Veja que onde essa frase aqui, olha, o que explica o êxito, eu vou levar para a lousa e vou mostrar algo para vocês. Veja. O que explica o êxito. Veja aqui. O que explica o êxito temporário. Deixa eu botar o temporário aqui. Meu amigo, minha amiga, este O jamais vai ser artigo. Então você já começa analisando o texto assim, isso jamais vai ser artigo. Por quê? Porque o artigo é determinante do substantivo. É um determinante do substantivo. Se isso aqui fosse artigo, isso aqui seria substantivo. Mas o que? Só é substantivo quando está acentuado.
O que só é substantivo quando está acentuado. Logo, eu já sei que isso aqui não é substantivo. E se isso não é substantivo, isso aqui não é artigo. Então, o que é que ele vai ser, professor? Ora, meus queridos, sempre que você pode trocar o O por aquilo ou por aquele, ele será pronome demonstrativo. Sempre que eu posso trocar o O por ele, ele vai ser pronome oblíquo. E quando o O está determinando o substantivo, determina o substantivo, ele é artigo. Ok? Então nós podemos voltar agora. Então, olha, veja, aquilo que explica o êxito temporário. É mais cômodo delegar a responsabilidade, ou seja, delegar é passar a vez, é mandar outra pessoa fazer por você, isso é que é delegar. Então, é mais cômodo delegar a responsabilidade de uma instituição externa. Aí veja que ele botou parênteses, governo, clubes, partidos, religiões. Esse parêntese poderia ser substituído pelo travessão. Travessãozinho aqui e o travessãozinho aqui. Eu não posso usar a vírgula aqui, porque essa vírgula interna está separando palavras de mesma função, no caso, morfológica. Veja, governo, clubes, partidos, religiões, autoridades de qualquer tipo. Isso aqui, vírgula separando elementos de uma enumeração ou palavras de mesma função. Esses dois pontos aqui, o emprego dos dois pontos, usado para indicar, você usa dois pontos, para indicar o aposto, para indicar uma explicação ou para indicar uma enumeração. No caso aqui, uma enumeração dos tipos, olha só, autoridades de qualquer tipo, intelectuais, religiosas, filosóficas, tecnocráticas, policiais e militares. Isso são apostos sucessivos de autoridade de qualquer tipo. E mais, a vírgula aqui dentro também está separando os termos de mesma função, no caso, aposto de mesma função sintática. E deixar com ela, olha esse elemento anafórico aqui, olha. Ela, tá certo? É a instituição, ó. E deixar com ela o peso das decisões do que viver em si próprio a responsabilidade de decidir, escolher, enfrentar os problemas da solidão, individualidade, limitação, injunção, que é a mesma coisa que ordem ou pedido, frustrações inerentes a qualquer tipo de liberdade. Continuando. Difícil é ser maduro. Difícil é aceitar as responsabilidades da vida. Por isso, isso é anafórico, está se referindo ao fato de que é difícil aceitar as responsabilidades da vida e de que é difícil ser maduro. Por isso, delegar poder, responsabilidade e livrar-se do problema, aí ele colocou entre aspas, situação infantil. Normalmente as crianças agem assim. Se ninguém viu uma criança quebrar algo, não foi ela. E se alguém viu, não foi culpa dela. Ou seja, ela sempre se livra da responsabilidade. Isso é uma situação infantil que ele está querendo dizer. É sempre mais cômodo. É melhor você culpar o outro. É melhor você delegar, transferir a responsabilidade para o outro do que assumir a sua culpa. Embora, paradoxalmente, lembrar que a UES vai cobrar figuras de linguagem, incluiu no edital. Nós vamos ver aqui. Paradoxalmente, vem de paradoxo, que é uma figura que quer dizer oposição, contrariedade. Paradoxalmente,
acabe levando à negação posterior da delegação autoritária. Por quê? Aí a explicação. Quem assume acaba por não suportar tal preço de sua manutenção. Aqui a causa. Por que a pessoa não suporta? Porque o preço da manutenção deve ser alto. Então, causa e consequência. E cai no arbítrio e na opressão. Liberdade e democracia, que ele vai conceituar. São, pois, é bom lembrar que pois, após o verbo é conclusivo e pois antes do verbo é explicativo. Pois instâncias inevitáveis e assustadoras sem as quais a vida madura de uma pessoa ou país, entre parênteses, poderia ser vírgulas e poderia ser travessão. É impossível. Por que ele não botou vírgula? Porque ele já vai usar a vírgula bem aqui para separar a oração coordenada. Mas, sempre que aparece um mais, um porém, um contudo, um embora no texto, você deve destacá-lo. Por quê? Nesse momento, o autor está se posicionando de maneira contrária, mas com as quais a responsabilidade aumenta, e com ela, a responsabilidade, a capacidade de tolerar imperfeições, frustrações, demoras, aparentes desarmonias, erros, justamente o que é difícil de aceitar, a lenta gestação da evolução. Depois de fazer uma leitura por períodos e com calma, nós podemos responder as questões do texto. Veja, da leitura do texto, depreende-se, meus amigos, depreende-se, entende-se, compreende-se, infere-se, interpreta-se, é tudo a mesma coisa. Na hora de resolver as provas do concurso, você tem que observar dois fatores: resolução da prova. Primeiro fator, observar o comando da questão. Observar o comando da questão. Segundo passo, em prova de concurso, só está correto se estiver escrito no texto. Se não estiver escrito no texto, não está correto. Então, vamos lá. Da leitura do texto, depreende-se que liberdade significa transferir a responsabilidade para terceiros. Falso, o texto não fala isso. B. A vida madura está condicionada à liberdade e à democracia, certo, porque está escrito. Vejam, liberdade e democracia são, pois, instâncias inevitáveis e assustadoras, sem as quais esse qual está se referindo à liberdade e à democracia. Sem a liberdade e a democracia, a vida madura de uma pessoa ou um país é impossível. Veja, escrito no texto, e só está correto o que está escrito, letra B, a opção correta. Vamos ver a C. O preço da manutenção da liberdade é temporário e elevado? Não está escrito isso. As instituições são responsáveis pela garantia da liberdade, também não está escrito isso no texto. Se não está escrito, não está correto. A segunda questão nós até resolvemos durante a leitura. Veja, o O do início do texto, linha 1, na classe gramatical e no sentido corresponde ao termo aquilo. Classe gramatical, pronome demonstrativo. E no sentido. Professor, por que não pode ser algo? Porque algo é pronome indefinido. E por que não pode ser fato ou motivo? Porque aqui são substantivos. Então, a opção correta, letra A de avião. Vamos responder mais questão? Vamos lá.
fica correto empregar uma vírgula após a palavra. É bom você lembrar o seguinte, que quando ele diz isso, fica correto empregar, você tem que lembrar do não empregar a vírgula. Então, eu não emprego a vírgula, não empregar a vírgula entre o sujeito e o predicado e o verbo. Entre o verbo e o complemento verbal. Entre o nome e o termo preposicionado. Então vamos lá. Linha 2. Liberdade. Aqui, ó. O êxito temporário das formas negadoras de liberdade é: eu jamais poderia colocar essa vírgula aqui, porque eu estaria colocando uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Não existe vírgula entre o sujeito e o verbo. Está errado essa primeira. Falso. Cômodo, linha 4. Vamos lá de novo. Deixa eu só apagar aqui para aparecer mais. Pronto. Cômodo. É mais cômodo delegar, de novo, olha, não é mais cômodo delegar, de novo, vírgula entre o sujeito e o verbo. O que é mais cômodo? Delegar a responsabilidade. Você tem uma subordinada substantiva, não pode. Próximo. Falso. Autoritária, linha 20. Deixa eu apagar aqui. E aí ele diz: liberdade. Não, acho que é mais para trás. Acho que é aqui. Por isso, vamos ver se eu acho essa autoritária. Aumenta com ela a capacidade de tolerar imperfeições, frustrações, aparentes desarmonias. Não. Aqui. Difícil é ser maduro, difícil é aceitar as responsabilidades da vida. Por isso, delegar poder, responsabilidade e livrar-se do problema é sempre mais cômodo, embora, paradoxalmente, acabe levando à negação posterior, veja, autoritária. Se eu botar a vírgula aqui, não tem problema nenhum, porque aqui é uma explicação, aqui é uma explicação, então eu posso botar a vírgula. Ok? Então a opção correta é a letra C de casa. Certo, doutores? Certo, doutoras? Faça o seguinte, vá ali tomar um café, tomar uma água, que eu volto daqui a pouco, nessa mesma página, que está aí no seu vídeo, para nós darmos prosseguimento à resolução da prova da UES, ok? Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.